Hoje, no Direito em Minha Vida, falaremos sobre a possibilidade de penhora de salários e outros rendimentos para o pagamento de qualquer tipo de dívida. Abordaremos a regra geral de impenhorabilidade e os motivos que têm levado os tribunais a decidir de forma contrária. De regra, o salário é impenhorável, não só o salário, mas também os vencimentos, os subsídios, as pensões, os proventos de aposentadoria e outras formas de rendimento. Ele só pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia ou se o seu valor for maior que 50 salários mínimos mensais. Tudo isso já está previsto no Código de Processo Civil, uma lei aprovada por nossos legisladores. No entanto, essa lei tem sido flexibilizada. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, agora o salário pode ser penhorado não só para o pagamento de prestação alimentícia, mas também para qualquer tipo de dívidas. Ele não é penhorado de forma integral, somente até um determinado percentual, que, segundo as decisões, tem chegado até 30% dos rendimentos. O STJ entende que é possível a penhora de parte do salário desde que não inviabilize a subsistência da família e desde que seja protegido o mínimo existencial para uma vida digna. Segundo ele, é uma relativização do direito, flexibilizando a lei com o fim de garantir o cumprimento da sentença condenatória para que não se prestigie o devedor em detrimento do credor exequente. Embora se respeite a decisão do Superior Tribunal de Justiça, se faz necessário tecer alguns comentários. Não há na lei uma definição objetiva do que seria a subsistência da família ou do que seria o mínimo existencial para uma vida digna. O que é necessário para que uma família subsista? Não é uma pergunta fácil de responder. Segundo a Constituição, o salário deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do indivíduo e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e ainda previdência social. Talvez esse fosse um bom parâmetro para o entendimento do que seria a subsistência da família. E o problema ainda persiste em relação à definição de vida digna. É de se presumir que uma vida, para ser digna, tenha atendido todos os requisitos listados quando falamos da definição de salário pela Constituição Federal. Pois bem, o indivíduo tem casa própria ou paga aluguel? Ele e sua família se alimentam com vitaminas, proteínas, carboidratos, sais minerais? Como é a sua educação e a de seus filhos? Como cuida de sua saúde? Tem plano de saúde? É atendido pelo Sistema Único? O que faz para ter lazer? Como consegue seu vestuário? Possui rede de saneamento básico? Como se locomove? Depois de tudo isso, ainda destina um percentual para um plano de previdência? Percebam que há uma dificuldade enorme, quase intransponível, para que o magistrado decida de forma justa no caso concreto, buscando constatar se a subsistência ou a dignidade não serão afetadas, porque são muitas as variáveis a serem analisadas. Mas, ainda que o fizesse, seria necessário que houvesse a produção de provas sobre todos os pontos mencionados, porque a simples presunção não seria o meio mais adequado para a decisão do julgador. Ocorre que nos tribunais superiores não é possível o reexame de provas. Tal apreciação somente é possível nos juízos singulares, aqueles de um único juiz, ou nos tribunais estaduais. Desse modo, com devido respeito, a demanda que adentrasse os tribunais superiores sem ter sido objeto de apreciação probatória nos tribunais ou juízos de origem, precisariam obrigatoriamente retornar para a produção de provas sobre o tema. O problema maior pode acontecer se os diversos órgãos julgadores reproduzirem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sem averiguação detalhada do caso concreto que se apresenta.
Caso a decisão seja prolatada sem que o executado tenha a possibilidade de demonstrar que, se houver suprimido qualquer percentual do seu rendimento, terá afetado a sua capacidade de manter a subsistência de si e de sua família de forma digna, haverá então uma prestação jurisdicional manifestamente injusta. E mais, imagine um indivíduo que esteja sofrendo mais de uma execução. Se a penhora for automaticamente determinada, ele poderá nem mesmo ter algum percentual do seu salário para receber. Por fim, ainda ressaltando o respeito ao entendimento dos tribunais, a relativização do direito produz uma grande preocupação. É princípio fundamental da nossa Constituição que todo poder emana do povo e que esse poder é exercido por meio de representantes eleitos. Pois bem, é possível deduzir então que os representantes eleitos tenham aprovado o Código de Processo Civil segundo a vontade dos seus eleitores, ou seja, do povo, lei que proíbe a penhora do salário. Assim, toda vez que essa mesma lei é relativizada, pode ser que o poder popular não esteja sendo atendido, não esteja sendo observado, o que é um risco para o Estado democrático de direito. E o que vocês acham? Curtam, comentem e compartilhem.